Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Pessoal, nessa semana e nas próximas 3 semanas falaremos sobre as Copas do Mundo de Futebol Feminino, tá? E aí cada uma a gente vai dar um destaque próprio aqui de acordo com os cenários que a gente vai passar, tá? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Essa primeira semana a gente vai falar sobre as 2 primeiras edições da Copa do Mundo Feminina, tá? 91 e 95. A gente vai falar sobre a campeã, basicamente, sobre as jogadoras da bola de ouro, chuteira de ouro, a participação do Brasil nessas Copas, o formato da competição e, obviamente, o local onde ela foi feita, tá? Depois disso, no vídeo 2, falaremos sobre a Copa de 99 e também sobre a Copa de 2003. E aí, nesse vídeo, a gente vai dar um destaque muito grande para a participação do Brasil. Tá? A gente vai dar um destaque muito grande, dando um pequeno spoiler. Em 99 o Brasil alcançou o 3º lugar. Tá? Depois, no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre 2007 e 2011, e aí com foco também na participação do Brasil em 2007, onde o Brasil chega à final. Tá? E, é claro, depois a gente vai falar sobre as 2 últimas edições, né? 2015 e 2019. Então serão os próximos 4 vídeos sobre as Copas do Mundo e a gente vai ver isso agora, beleza? Vamos começar com a edição de 91 e 95. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre essas edições. A edição de 91 aconteceu na China, a primeira edição da Copa do Mundo Feminina. E o formato que se tinha da competição era um pouco diferente do que a gente apresenta hoje. Tá? A gente está falando de 3 grupos com 4 seleções em cada grupo. Então, basicamente, como é que funcionava? Você tinha esses 3 grupos, as 2 primeiras seleções de cada grupo classificavam de maneira direta, então, daí, normal, né, dentro do que a gente já está acostumado de Copa do Mundo, e as 2 melhores terceiras colocadas também avançavam. Então, dessas 12 seleções que participavam no começo, 8 avançavam para a fase de quartas de final, e aí depois vinha quarta, semifinal. Então eram 6 jogos ao longo da competição, né? 3 da fase de grupos e 3 da fase eliminatória. Tá? Nessa primeira edição, a vencedora foi os Estados Unidos. A seleção vencedora foi os Estados Unidos com a seguinte campanha. Tá? E aí eu anotei tudo aqui embaixo, por isso eu estou olhando de vez em quando para baixo ao longo do vídeo. Os Estados Unidos enfrenta a Suécia na estreia, 3-2. Depois, o Brasil estava nesse grupo dos Estados Unidos. O Brasil perde por 5-0 para os Estados Unidos. E os Estados Unidos vence o Japão por 3-0. Tá? O Japão que havia perdido para o Brasil. O Brasil teve, ao longo dessa primeira fase, né, uma vitória contra o Japão, 1-0. E depois 2 derrotas contra os Estados Unidos e também contra a Suécia. Depois, os Estados Unidos, enfrenta Taipei chinês nas quartas de final, 7-0. Depois a Alemanha na semifinal, 5-2 para os Estados Unidos. E a Noruega por 2-1. E aí a gente começa a entender nessa primeira Copa do Mundo quais são as forças que vão se apresentando já de cara, né? Você já vê a Alemanha, você já vê a Noruega, você já vê os Estados Unidos. Você começa a ter ali uma organização de forças nesse futebol mundial feminino já presentes ali na primeira Copa. E a gente vai dar uma olhada nos gols, né, da final da primeira Copa do Mundo. Né? E aí esperamos e torcemos muito para que a FIFA não dê um ban no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Cruzamento para dentro da área e gol de cabeça, 1-0 para os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos faz 1-0. Depois disso, né, depois que os Estados Unidos faz 1-0, a Noruega vai empatar também no gol de cabeça, na falha da goleira, né? Sai mal do gol e aí o empate. E depois, já mais próximo do final, os Estados Unidos sofrendo a pressão ali no meio campo, consegue o lançamento no recuo errado da zagueira e o gol dos Estados Unidos, o 2-1. Então os Estados Unidos vence a Noruega nesse jogo por 2-1, né? Nessa falha de recuo da zagueira, né, para a goleira, 2-1. Esse 2-1 garante o primeiro título aí, da Copa do Mundo Feminina para os Estados Unidos, o primeiro da história de qualquer seleção aí que a gente vai observar. Né?
E aí, é claro, a gente vai ter ao longo desse período a festa das jogadoras, ao final, festa da torcida, festa das jogadoras, justamente pela conquista do título. E aqui elas levantando a taça ao lado do João Avelange. Ah, você está passando rapidinho as imagens? Eu tenho que passar, senão a FIFA corta o canal. Então, infelizmente tem algumas coisas que a gente precisa passar rápido. Nessa edição da Copa do Mundo, a gente está falando sobre uma edição onde a Karen Jennings foi a bola de ouro, tá? E a chuteira de ouro ficou com a Michelle Akers com 10 gols. Tá? E aí, pessoal, como tem Noruega, Estados Unidos, Alemanha, algumas pronúncias não vão ficar legais. Tá? Assim, é a mesma coisa do Candira, tá? Do Luxemburgo. Alguma hora eu vou soltar um Candira sem querer aqui, tá? Mas não é por mal, é só falta de línguas, né? Falta de línguas e aprender um pouquinho mais das línguas, tá? Mas faz parte da vida, a gente vai aprendendo e vai melhorando aos pouquinhos no canal. Depois disso, temos aí a segunda edição da Copa do Mundo. A segunda edição da Copa do Mundo ocorre na Suécia em 95. De novo, temos 3 grupos com 4 seleções em cada grupo. Tá? Mesmo sistema que da primeira edição da Copa. Classificam as 2 primeiras seleções de cada grupo, mais as 2 melhores terceiras colocadas, ou seja, das 12 classificam 8, que vão para as quartas de final. Perdão. Acostumado a falar oitavas de final e a quartas. O Brasil, de novo, sai na primeira fase, 1 vitória e 2 derrotas novamente. É uma campanha muito similar da primeira edição da Copa do Mundo. Quem vai se sagrar campeã agora é a Noruega. Lembra que eu falei que estava começando a se consolidar forças do futebol feminino? É justamente nesse sentido. Você tem aí, nesse cenário, você tem a Noruega indo para a sua segunda final, né? Perdeu a primeira e vai ganhar a segunda final, contra uma Alemanha. A Alemanha que caiu na semifinal para os Estados Unidos em 91, agora chega à final e perde a final para a Noruega em 95. Tá? Ainda nesse cenário aqui, o que a gente pode observar? Ao longo da campanha da Noruega, especificamente. A Noruega vence a Nigéria por 8-0, um placar bem elástico. Depois, 2-0 em cima da Inglaterra, outra potência do futebol feminino, apesar de, não, assim como no masculino, a Inglaterra não tem grandes títulos, mas acaba sendo uma grande potência por toda a organização que ela tem. Depois, 7-0 em cima do Canadá, que também viria a se tornar uma grande potência mais à frente, mas nesse momento ainda não. 3-1 em cima da Dinamarca, já nas quartas de final. Semifinal contra os Estados Unidos, aí a Noruega vence por 1-0. E 2-0 em cima da Alemanha na final. Tá? Percebam, essa edição, a Noruega em 6 jogos sofreu 1 gol. Tá? Só na primeira fase foram 17 gols marcados. Depois, nas fases eliminatórias, mais 6 gols, então um total de 23 gols aí, um saldo de 22. Tá? Então, assim, você começa ainda, assim como acontecia no começo do futebol masculino, acontece a mesma coisa no começo do futebol feminino, que é você ter grandes seleções e grandes placares. Né? Você tem uma discrepância de preparação entre as grandes seleções e as seleções menores. Tá? Isso acontece muito em Copa do Mundo, e é um processo natural que vai acontecer com o feminino, a mesma coisa que aconteceu com o masculino, que é de equiparação. As coisas vão começar a chegar para todo mundo, em ritmos diferentes, claro, e aí os placares tendem a diminuir o saldo. Tá? Então você tende a ter fases onde você tem menos gols marcados, por consequência menos gols sofridos, você começa a ter uma equiparação do saldo, você começa a ter um pouco mais de equilíbrio entre as grandes seleções e as seleções menores. Mas nesse estágio, já na segunda Copa do Mundo, você ainda tem uma seleção dominante. Tá? Estados Unidos também tem uma grande campanha, a Alemanha também tem uma grande campanha, mas você tem uma seleção dominante. Falei para vocês que os nomes são complicados, mas vamos tentar. Tá? A bola de ouro dessa edição foi a Anne Kristen Aarons, espero muito ter acertado, e a chuteira de ouro foi a Age Rice. Tá? E vamos ver os gols, tá, dessa final da Copa do Mundo de 95. Tá? Bola lançada, e um lindo gol. Esse foi um gol espetacular. Bate cruzado, faz 1-0 para a equipe da Noruega. Tá? A Noruega dominou o jogo, basicamente. Foi um jogo muito bom da Noruega. Vocês encontram, pelo menos esses jogos de final, vocês encontram muitas vezes
completos no YouTube, tá, gente? E aí depois, pressão da Noruega na saída de bola, defesa da goleira, zagueira não consegue afastar, e o 2-0 para a equipe da Noruega. Então a Noruega faz um 2-0 nesse momento e encaminha o título, o primeiro título, né, o segundo das seleções, segunda Copa do Mundo, o primeiro título. Noruega, que basicamente disputou 2 finais, né? Até agora, em 95, a única seleção que disputou todas as finais aí, de Copa do Mundo. Aí a jogadora levantando a taça. Novamente aquele cabelo branquinho aqui, nesse cantinho da tela aqui para vocês, era do João Avelange, né? Está falando do antigo presidente da FIFA brasileiro, João Avelange. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A Iago não teve muito da seleção brasileira. A gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo, justamente por conta da participação na Copa do Mundo de 99 nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira chega em terceiro. Então vale a pena a gente trocar uma ideia um pouco mais à frente, dando um contexto todo da competição. Beleza? Então, no próximo vídeo já tem um pouco mais de seleção brasileira aqui no NS Futebol. Combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que continuem acompanhando essa série. Combinado? Grande abraço, obrigado pelo carinho e audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!